Há dias atrás eu tive a oportunidade de finalmente jogar Red Dead 1. É claro que, cara, foi uma experiência incrível. Após algumas horas de jogatina eu pude entender o porquê dessa franquia ser tão famosa e aclamada. Mesmo eu jogando com os gráficos no mínimo e usando mods para tirar sombreamento e gramas para poder ter um pouco mais de FPS, mesmo assim, era possível notar alguns detalhes que não passavam despercebidos. A maneira como o jogo tomava o rumo, as mecânicas, tudo isso era possível de te entreter por horas. É claro que a drama de Red Dead é realmente muito interessante. Porém, felizmente ou infelizmente, uma hora ou outra eu iria zerar o jogo. E bom, isso aconteceu. Ah, tá, pô. É claro que bem no finalzinho do jogo acabou caindo um cisco nos meus olhos e... Ai, aqueles ninjas cortadores de cebola. Porém, eu não pude deixar de notar essa sensação do vazio que é o Red Dead 1 após você zerar o jogo. Tudo bem que você ainda tem algumas horas extras de jogatina se você for jogar a DLC, né, do Undead Nightmare, que além disso você também pode jogar com o Jack Marston e ir em busca da vingança, pra aí sim finalizar o jogo. Mas mesmo assim, cara, sei lá, depois da morte do John, você já sente o peso terrível do vazio dentro do jogo. É como se fosse aquela sensação do tipo, tá, e agora? Acaba sendo uma mistura de sentimentos. Mas é claro que essa sensação de vazio após zerar um jogo não para em Red Dead 1. Outro jogo que não só eu senti essa sensação, mas outros jogadores também relataram foi o Resident Evil 4 de 2005. Ao longo do jogo a gente acaba criando um vínculo com Leon, e quando tudo realmente acaba, é como se estivesse faltando algo, sabe? Após a gente concluir a última missão e finalmente levar a Ashley sã e salva, a famosa sensação do tá e agora aparece à tona de novo. No caso do Resident 4, você ainda tem a DLC de jogar com a Ada e completar as missões dos mercenários. Obviamente, assim, é bem interessante jogar numa perspectiva diferente, ainda mais da Ada. Só que, no entanto, cara, após você também finalizar essa DLC, é como se o jogo ficasse sem vida, sabe? Sem objetivos que realmente chamem a atenção. Talvez por Resident 4 ser considerado um jogo assim de espaço semi-linear, essa sensação de vazio meio que fica mais evidente ainda. Talvez o problema, pelo menos ao meu ver, de jogos de espaços lineares ou semi-lineares, é que o caminho sempre tá ali, né, velho? Tipo, tá tudo bem definido, tudo bem controlado, porque é tudo planejado e pensado pra te levar exatamente onde o jogo queria que você fosse. Só que, enquanto existe progresso, isso funciona perfeitamente. Mas só que quando não há mais avanço, né, o cenário meio que perde um pedaço da sua função. Você enfrentar o Verdugo pela segunda vez, pô, é de boa, velho. Você já tá mais experiente, já sabe das suas fraquezas. O cagaço mesmo, cara, é enfrentar o Verdugo pela primeira vez, com aquela trilha sonora que, pô, dá um suspense da porra. Não é que o jogo fique ruim de repente, né, tipo, não é isso que eu quero dizer, mas só que é como se ele já tivesse dito tudo o que tinha pra dizer. E talvez esse seja o momento exato em que o vazio começa a se formar. Não pelo fim da história, mas pela ausência de um próximo passo. Isso é bem nítido em franquias como o do GTA. Se a gente pega, por exemplo, o GTA San Andreas, que é um jogo marcado de várias reviravoltas, é traição aqui e ali, é conquistar território, depois você vai lá e perde território, depois você vai lá e conquista de novo. Aí quando pensa que não, a cidade toda tá num caos tremendo, e num piscar de olhos, tudo isso acaba. A sensação de poder fazer o que quiser após zerar o GTA, cara, é bem libertadora. Porém, após um tempo ela se torna enjoativa. Por mais que a franquia GTA seja conhecida por ter vários detalhes escondidos e bastante coisinha pra fazer após você zerar o jogo, o tédio após um tempo vem com toda certeza. Depois do GTA San Andreas, cara, um jogo que costumava provocar bastante uma sensação parecida, mesmo em uma escala muito menor, é o Bully. A lógica é quase a mesma, só que um pouquinho mais íntima, né? Em vez de ter uma cidade inteira, você tem um colégio. Enquanto o jogo tá acontecendo, tá tudo de boa. Você tem aulas pra cumprir, conflitos surgindo, rivalidades se formando, aquele ciclo cotidiano que dá a impressão de que sempre existe alguma coisa te esperando. Mas quando a história acaba, o colégio meio que continua lá, só que com uma atmosfera diferente e estranha, um espaço fechado e repetitivo, mas que durante o jogo parecia vivo. O mais bizarro é que no caso do Bully, é que você após zerar o jogo e ir visitar o colégio durante a noite, a atmosfera fica um pouco mais estranha. Bate uma leve sensação de como só tivesse você naquele lugar. Já em The Last of Us, a sensação é completamente diferente, já que sempre tem um zumbi te fazendo companhia, né, cara? Os zumbis são tão eufóricos, eles correm atrás de você pra te fazer companhia, cara. Olha só que beleza. Aqui o vazio não surge nem da liberdade e nem da repetição em si. Ela vem do cansaço emocional, já que a franquia The Last of Us sabe fazer isso muito bem. Porque, cara, quando o jogo termina, você não sente vontade de explorar mais porra nenhuma. Existe um peso no final, uma sensação de encerramento tão forte que continuar jogando parece quase que estranho, cara, errado, sei lá. Diferente do GTA ou do Bully, onde o tédio chega aos poucos, em The Last of Us, o vazio aparece quase de imediato. Não porque falta coisa pra fazer, mas porque emocionalmente já foi demais, né, cara? É o tipo de jogo que termina e te obriga, cara, a desligar o console por alguns minutos. Porque, cara, você não consegue procurar outro jogo, porque você precisa digerir o que acabou de acontecer. E, cara, e olha que eu tô citando The Last of Us 1. Eu não tô nem falando do 2, porque, pô, óbvio que o 2 já é outros 500.
Só que em Shadow of the Colossus, talvez seja o caso mais extremo de todos, já que o mundo é bem grande, aberto e silencioso, diferente dos outros jogos listados, aqui, cara, você não tem uma cidade, você não tem um NPC interativo esperando algo de você. Não existem distrações, assim, tão interessantes. Enquanto os Colossos estão de pé, cara, existe um motivo pra você atravessar todas aquelas planícies intermináveis. Existe tensão, existe expectativa, até a trilha sonora é favorável. Só que após a queda do último colosso, o jogo meio que não tenta preencher essa lacuna, sabe? Porque, cara, aqui a gente não tem uma oferta de atividade extra, a gente não tem recompensas tardias, o jogo meio que não tenta prolongar artificialmente a sua experiência. Depois do fim, essa sensação que dá de andar por aquele mundo é de não despertar muita curiosidade, porque, pô, cara, tu sabe que o jogo acabou, mas você fica querendo um pouco mais. Meio que não tem nada de relevante pra fazer após você terminar o jogo, né? Talvez seja por isso que Shadow of the Colossus doa tanto depois de terminar, porque ele meio que não deixa aquela ansiedade do e agora, né? Porque é diferente do Red Dead 2, que você pode sair por aí explorando os lugares, que terão os NPCs falando da morte do Arthur, e que essas interações mudam um pouco quando o Arthur morre com a honra baixa ou com a honra alta. No Colossus é como se ficasse uma lacuna em branco. E talvez o ponto em comum entre todos esses jogos não seja o gênero, nem o tamanho do mapa, e nem a época em que foram lançados. Talvez seja o fato de que, enquanto duraram, eles deram um sentido ao tempo, criaram rotina, expectativa, envolvimento. Só que quando isso acaba, velho, não sobra nada pro Betinha. O que sobra não é exatamente saudade do jogo em si, mas aquela sensação de ter algo que te puxava pra frente. Talvez seja aquela vontade e aquela sensação de sentir tudo de novo pela primeira vez.